mais alvo que a neve eu estou. Meus irmãos, vamos continuar a exposição de Corinto. Vamos voltar para o capítulo 9. Nós vamos continuar a exposição, pedindo que o Senhor possa nos auxiliar e possamos ouvir sua voz. Continuando a defesa de Paulo. Eu tinha falado domingo passado que iríamos trabalhar a segunda parte, que seria do verso de número 15 até o final do verso 27, mas o conteúdo é muito, então nós iremos dividir conforme a argumentação de Paulo. Então hoje nós ficaremos só no verso 15 ao verso número 18, tá bom? Vamos ler o verso 15 do capítulo 9 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, até o verso número 18, que diz o seguinte: Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho eu apresente de graça, para não me valer do direito que Ele me dá. Fala no Senhor, segundo as suas misericórdias, segundo o teu favor. Orienta-nos, através da tua santa lei. Dá-nos entendimento, Senhor, iluminação, que essas verdades compreendidas também desçam ao nosso coração, Senhor, e frutifiquem para a glória do teu nome. Amém. Sentai-vos, irmãos. Acredito que vocês sabem muito bem, faz parte do regimento da Igreja Presbiteriana, um pastor, alguém que pretende ser pastor, alguém que é vocacionado, alguém que é reconhecidamente levantado por Deus para pastorear o seu povo, pastorear o rebanho. Ele tem que passar pelo seminário para ser ordenado. É claro, há raras exceções, né? Nós temos pastores em tempos passados onde nós não tínhamos seminários espalhados pelo Brasil, então hoje nós temos alguns pastores que não passaram pelo seminário e hoje são pastores. No entanto, devido ao crescimento dos seminários no Brasil afora, hoje, né, é constitucional que os pastores, ou futuros pastores, eles entrem no seminário. Então, são 4 anos, no mínimo, de muitos estudos, muitas leituras, um aperfeiçoamento intelectual para o ministério. Para vocês terem ideia, eu acho que uma faculdade hoje, ela deve ter por semestre, no máximo, segundo informações, consultas, no máximo 8 cadeiras. Eu cheguei a pagar 17 no semestre, né? Então, é um trabalho, né? Ou seja, são 4 anos muito intensos de estudos, muita dedicação. Contudo, a gente sabe que muitos chegam ao seminário, eles não estão preocupados com almas, eles não estão preocupados com a dedicação à igreja por meio do Evangelho, eles não estão preocupados numa dedicação em aprimorar o conhecimento,
mas a gente sabe muito bem que muitos chegam aos seminários por causa dos altos salários, as propostas de altos salários. Eu lembro de inúmeras vezes nos corredores de onde eu estudei, alguns afirmarem que não pastoreavam igrejas por valores que eles consideravam insignificantes. Eles discutiam qual era o salário que iria conquistá-los ou o salário que iria conduzi-los a pastorear um rebanho. Então, assim eles diziam que o salário iria determinar quais igrejas iriam pastorear quando saíssem dos seminários. E é impressionante, irmãos, que alguns nem terminavam o seminário e já mostravam muito bem para que foram. Muitos deles, enviados por campos humildes, plantaram as igrejas, estavam ali cuidando das igrejas, as igrejas crescendo, mas eram igrejas humildes, com todas as dificuldades que as igrejas tinham, enviavam esses homens para que eles fossem aperfeiçoados e voltassem para os campos para pastorear esse rebanho, mas nunca se viu tanta gente enviada por essas igrejas ficarem lá nas capitais, pastoreando outras igrejas grandes, por causa justamente da proposta salarial que era muito mais vantajosa. Eu estou dizendo isso não é porque ninguém me disse, porque eu estudei com colegas assim e vi isso acontecer, vi essas discussões ocorrendo nos corredores e conheço alguns que estão pastoreando ainda outras igrejas e não voltaram para os seus campos por causa dos altos salários. Também não quero dizer com isso que um pastor não possa mudar de igreja. Não existe nada na Constituição que proíba isso, muito mesmo nas Escrituras. O pastor, ele tem total liberdade, ele tem todo o direito de achar que, se é necessário uma mudança, mudar de igreja, pastorear outro rebanho, ele tem total liberdade e ele não será um ímpio, caso assim o faça. Ele não pecará contra Deus se ele achar que não deve mais continuar pastoreando aquela igreja na qual ele pastoreia. E a gente sabe muito bem que no nosso contexto brasileiro, muitos pastores mudam de igreja, Conheço inúmeros pastores, conheço inúmeros ministros que alguns já estão na sua terceira igreja, outros estão na segunda igreja, outros estão na sua quarta igreja. Então, isso é uma atividade muito comum e, a princípio, olhando para a palavra de Deus, não há nenhum pecado nessas questões. O grande problema é que muitas dessas mudanças acontecem quando o dinheiro é aquilo que está determinando o ministério. Uma das frequentes mudanças que acontecem, a base para se mudar de igreja hoje em dia é justamente o dinheiro é que alimenta o ministério. E aí esse é o problema. Embora a Escritura ela não trate mudança de igreja como algo pecaminoso, possa ser discutível, mas não trate pecaminosamente a Escritura, é discutível no sentido, se não é dinheiro, quais são os motivos? Por que o pastor está saindo da igreja? Por que o pastor está mudando de igreja? Mas quando o dinheiro é aquilo que motiva, aí sim isso é preocupante. Porque quando o dinheiro é o que pesa, aí sim pode estar se revelando um coração mercenário. Então, se ele está mudando de igreja para se adequar aos altos salários, se o interesse dele de mudar de igreja é porque ele está visualizando somente grandes salários, provavelmente a possibilidade de ali ter um coração avarento é muito grande. Por que estou dizendo isso? Imagine, irmãos, qual é a glória, de fato, do chamado para o ministério? Onde reside a glória
Qual a glória de se pregar a palavra? Será que os altos salários são de fato aquilo que torna a palavra de Deus algo gratificante? Será que de fato é ter um grande salário? Ou é porque eu tenho no final do mês todas as contas pagas, as viagens anuais são realizadas, os bens desejados são adquiridos? É isso que torna o ministério prazeroso, gratificante? É isso que motiva a vida de um pastor? É isso que motiva a vida daquele que assume a responsabilidade de pregar a palavra? Essa é uma questão muito importante, porque a satisfação da pregação da palavra, a satisfação de pregar o Evangelho, de estar no ministério, ela não se dá porque eu troco de carro todo ano. Há algo muito mais louvável na pregação da palavra do que o dinheiro. O dinheiro é uma consequência e não aquilo que determina. Veja que Paulo, ele vem respondendo à igreja, e nós introduzimos semana passada o capítulo 9, que é a introdução de sua resposta. Ele falou sobre o uso de sua liberdade em prol do Evangelho, porque ele diz: eu abri mão daquilo que eu tenho direito, um direito bíblico, uma ordenança do Senhor, para que vocês não usassem o meu salário como argumento contra a minha pessoa, contra a minha autoridade. Mas o grupo da igreja, que ainda tinha dificuldades com Paulo, que afirmavam, como nós vimos em 2 Coríntios capítulo 10, que afirmavam que Paulo era alguém insignificante, mesmo que Paulo tivesse deixado o seu salário de lado, ainda assim, alguns olhavam para isso questionando, dizendo: como é que pode? Se os outros pregadores recebiam ou recebem seu sustento, por que Paulo não quer receber o seu sustento? E aí eles chegavam a uma conclusão dizendo: esse cara não é vocacionado, esse homem não foi chamado para ser apóstolo, por isso que ele está abrindo mão do seu salário para não termos mais provas evidentes de que ele de fato não foi alguém vocacionado. O texto de hoje, Paulo está continuando sua defesa, mas agora ele vai mostrar à igreja qual é a sua verdadeira motivação para pregar o Evangelho. Onde está o seu coração? O que é que lhe motiva a pregar o Evangelho? Então ele vai deixar claro: o dinheiro é de fato, biblicamente, um direito que o pregador tem e que ele tinha. Paulo não vai deixar de dizer isso. Paulo não está dizendo em nenhum momento que receber salário, aquele que prega o Evangelho, ao receber o salário, ele não está desestimulando esta prática. Pelo contrário, vimos no verso 14, aquele que prega o Evangelho, ele deve viver do Evangelho. Contudo, a pregação da palavra, Paulo vai deixar claro, não depende de ajuda de igreja. Pregar a palavra não dependia se ele ganhasse ou não da igreja. O que motivava ele não era se ele recebia ou não. Então, pelo contrário, Paulo vai dizer: independente do salário, pesa sobre os meus ombros a obrigação de pregar a palavra, e isso para mim já é uma glória. A glória não está na conta bancária, a glória não está no fato de receber o salário, mas a glória é justamente ser levantado por Deus para ser o arauto dele. A glória não é ter o salário, é ter a honra. É ter a honra de ser chamado para falar em nome daquele que o vocaciona. Então, a glória de um ministério não está na conta recheada do Banco Santander, né, que é a conta que eu recebo. Não, a glória está na graça
que vocaciona e que independe de salário. Servir aquele que vocaciona é algo glorioso. E Paulo diz, sobre isso, sobre os meus ombros, pesa tal coisa. E eu tenho que pregar a palavra. Irmãos, eu penso que isso tem muito a nos dizer. Principalmente que nós não temos dúvidas de que hoje, como contamos o exemplo, imagine quantos daqueles não foram ordenados, quantas igrejas não estão sendo pastoreadas, o quanto esses homens, ou a qualidade do seu trabalho, o que não devem estar fazendo por aí afora, por causa justamente dos seus rendimentos. E no dia que uma igreja maior chegar para eles e disser assim, dobramos, adeus à igreja antiga, porque o que move o coração deles é o salário. E claro, vocês devem conhecer outras histórias de homens que não estão preocupados com o Evangelho, que não estão preocupados com a pregação do Evangelho, não estão preocupados em obedecer ao Senhor, estão sim preocupados que no dia 31 ou no dia 5º útil do mês, eles recebam seus salários nas contas. Então, eu penso que esse texto é muito oportuno, para que a gente entenda, irmãos, que o que motiva o ministério não é o dinheiro. O que alimenta o ministério não é o dinheiro. Alguém vocacionado não sobe ao púlpito por causa do dinheiro. Ele sobe porque lhe foi imposta essa obrigação solene. E ele tem que fazer, independente do salário. Vamos ver isso rapidamente, a partir do verso 15. Leiamos novamente o que Paulo diz no verso número 15. Veja que interessante. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Observe que Paulo ele está continuando, ele está argumentando ainda, então esse capítulo 9 é uma argumentação de Paulo, então o verso 15 ele continua, e observe que mais uma vez, embora ele tenha dito no verso 14, que o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, ele está dizendo à igreja que embora haja esse direito, exista o direito dele viver e ter um rendimento, embora todo o direito lhe fosse dado pelo próprio Senhor de ter recursos financeiros, Paulo está dizendo, eu não estou apoiado nisso. Eu não estou apoiado nesse direito. Ele falou anteriormente que como homem ele tem toda a liberdade de decidir fazer algo ou não, de abrir mão de algo ou não. E ele aqui mais uma vez está dizendo, embora haja o direito do pastor, dele receber o salário, ele está dizendo, eu não estou me apoiando nesse direito. É importante, irmãos, porque Paulo foi o maior evangelista, o maior missionário do Novo Testamento. E Paulo plantou muitas igrejas, Paulo fez viagens missionárias, e tanto em Corinto, como em Tessalônica, como em Éfeso, Paulo deixa claro que a sua fonte, ou os seus recursos, eles não eram frutos de doações das igrejas, mas era resultado do seu próprio trabalho, do seu próprio punho. Paulo fazia tendas, Paulo ganhava o seu dinheiro fazendo tendas, e foi fazendo tendas, conseguindo recursos, que o apóstolo Paulo fez inúmeras 3 viagens missionárias, pregando o evangelho, sem depender de igreja nenhuma. Paulo está dizendo isso, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Embora tivesse direito de receber,
eu abri mão, eu não me apoiei nessas questões. Mas Paulo deixa claro, não entendam que eu estou falando isso aqui porque eu estou reclamando da situação, porque eu estou murmurando ou até mesmo exigindo que vocês paguem o meu salário. Então Paulo deixa claro aqui no verso 15, estou dizendo isso não com a intenção de que vocês paguem o devido salário. Esse não é o ponto. Ele deixa claro, ele não quer que a igreja, ao ler sua carta, se comova da situação e de alguma forma passe a enviar recursos para ele. Paulo diz, essa não é minha intenção. Porque Paulo já deixou claro, como nós vimos, que o interesse de Paulo é a progressão do evangelho. E ele entende que se ele receber algum rendimento, esse progresso que ele terá financeiro não favorecerá o progresso do evangelho. Então Paulo não tem a intenção de escrever a carta, ele não tem a intenção de fazer com que a igreja, ao ler a carta, entenda, Paulo está pedindo dinheiro, vamos levantar uma oferta e vamos enviar a oferta para o apóstolo. Paulo vai deixar claro, então, uma razão muito importante, além do progresso do evangelho. Paulo agora, ele vai mostrar que há algo muito maior que nenhum salário pode pagar. Há algo em pregar o evangelho que motiva o homem. E se isso for tirado, Paulo diz, eu prefiro a morte. Eu prefiro morrer do que ver essa glória ser tirada de mim. Eu não posso permitir que a glória do evangelho, que o evangelho seja naufragado, ou até mesmo a glória da vocação, seja lançada fora por causa de um salário. Então existe uma glória muito maior, existe algo muito maior que vai além de um salário. A glória não estava em receber alguma coisa. Paulo vai deixar claro, a glória não está em receber algo, em ter um sustento financeiro. A glória está, sim, em servir como pregador. Veja que ele continua no verso 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. O tom de Paulo aqui é um tom bastante emocionado, porque Paulo sabe bem a sua história. Nós conhecemos também. Paulo, ele era perseguidor da igreja. Ele já tinha contabilizado algumas situações de martírio que ele, como líder, tinha provocado. Porém, nós sabemos bem a história, um homem que saiu para perseguir a igreja, para matar cristãos, para acabar com a igreja. No caminho de Damasco, ele foi atingido pela soberania de Deus e mudou de trajetória. Ele se ajoelhou ali como o Paulo perseguidor e se levantou diante de Cristo como o pregador da palavra. Um homem que viajava para perseguir cristãos, para matar cristãos, agora foi levantado por Deus para viajar, não mais para perseguir cristãos, mas para falar aos mortos, para proclamar a palavra. Isso é importante, pois o pregador, ele não escolhe, ele não é alguém que escolhe ser pregador. Entendam, irmãos, alguém que é vocacionado, ele não escolhe ser vocacionado. O que é isso, pastor? Entendam, eu não estou dizendo que alguém que deseja pregar a palavra está errado, está equivocado. Alguém que tem um anseio de ser pregador da palavra,
ele está equivocado. Não estou dizendo isso. Não entendam dessa forma. Precisamos entender sim o cerne daquilo que Paulo está querendo dizer. Mesmo que alguém deseje, mesmo que alguém queira pregar, o que o torna vocacionado, o que o torna solenemente chamado, não é o desejo dele, mas é o desejo de Deus em enviá-lo. O que vai torná-lo alguém chamado não é o desejo dele, mas é o chamado de Deus. Gosto muito de Martyn Lloyd-Jones, porque ele disse certa vez: não se produz pregadores, eles nascem. Não se produz vocacionados, eles nascem. Então não tem como levar alguém para um laboratório e transformá-lo em um vocacionado. Ele nasce vocacionado, há um chamado de Deus, o que vai acontecer com ele é um aperfeiçoamento. Paulo então não pediu para pregar, ele foi chamado para pregar. Ele saiu do nível de perseguição para outro, ele saiu de perseguidor para pregador. Nesse caso ele diz: como poderia eu, como um ex-perseguidor, me gabar de agora ser pregador? Como eu, que fui alguém miserável que perseguia a igreja, como posso agora ousar e me gabar porque agora sou um pregador? Pelo contrário, é justamente essa graça que lhe impulsiona, a graça que lhe convoca é a verdadeira força que lhe motiva. Então ele está dizendo: eu não preciso de um salário para pregar, pois o chamado divino já é uma graça que me motiva a pregar. Por isso que ele diz: pois sobre os meus ombros reside a obrigação de responder a esse chamado. E se ele parar de pregar porque a igreja não dá salário a ele? Ele diz: ai de mim. Não sei se você lembra, essa é uma forma profética de juízo. No Antigo Testamento, quando um profeta ia ameaçar o povo pela ordem do Senhor, ele dizia: ai de vocês. Jesus, quando se dirigiu aos líderes religiosos, disse o quê? Ai de vós, escribas e fariseus. Então essa cláusula aqui, ela é uma cláusula de juízo, é uma expressão profética que declara juízo sobre aqueles que estão em desobediência. Nesse caso, Paulo tinha consciência de que o seu chamado, só o fato dele ser chamado lhe traz responsabilidade solene de pregar. Logo, isso independe de questões financeiras. Então ele está dizendo: ou eu prego como resposta a esse chamado, e caso eu não pregue, ai de mim, porque o juízo de Deus estará sobre mim. Se eu não pregar, eu terei que aguardar o juízo de Deus, pois estou fugindo da minha responsabilidade. Deus não aceita que vocacionados sejam estimulados por quaisquer outras coisas a não ser a graça do chamado. Deus não admite que outra coisa motive o coração daquele que é chamado para pregar, a não ser a glória do chamado. Diante disso, ele continua, veja o verso 17. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Esse verso aqui ele é muito interessante, irmãos. Paulo mostra como o chamado para pregar o evangelho lhe motiva. Veja, se ele tivesse ido até eles, o que Paulo ele está dizendo? Ele está dizendo:
se eu tivesse ido até vocês, se essa minha ida até a igreja de Corinto, se essa minha ida para pregar o Evangelho, ela fosse fruto da minha própria vontade, aí sim, era esperado que vocês me recompensassem. Se fosse uma decisão minha, e aí na cidade de Corinto, pregar o Evangelho, se fosse algo que partisse do meu coração, de minha própria vontade, e eu decidi a partir de tal dia que eu vou pregar o Evangelho a vocês, aí ele diz, aí sim, se entenderia que vocês teriam que me recompensar. Porém, ele deixa bem claro que o peso de sua pregação não é a sua vontade, mas eu sou obrigado. E aí quando você lê, eu sou obrigado, você naturalmente diz, oxe, Paulo está usando uma expressão que parece negativa, parece que ele está sendo coagido, parece que ele não quer fazer uma coisa, e ele está sendo obrigado. Não, irmãos, porque por trás desse texto tem uma imagem, que é a imagem de um mordomo, quando ele diz, no verso de número 17, porque uma responsabilidade me foi confiada, a imagem que se tem no texto é de alguém que é um mordomo. O mordomo, ele era um servo de uma casa que ele recebia a ordem do seu senhor. Era o senhor que governava aquela casa, e naquela casa tinha um mordomo, e aquele mordomo estava submisso ao senhor, e aquele senhor dava ordens àquele mordomo para que ele executasse algumas tarefas. Mordomos, servos, empregados, eles não escolhem as tarefas que devem fazer. Pelo contrário, é o senhor do mordomo que diz, faça tal coisa. Eles fazem o que os donos ordenam. Logo Paulo está dizendo, como um mordomo, ele recebeu a ordem de pregar, e era isso que lhe motivava. E mesmo ainda que não gostasse, e mesmo ainda que o ministério da palavra tivesse tantas dificuldades, ele diz, como um bom mordomo, eu vou obedecer, pois essa é a vontade do meu Senhor. Eu fui chamado, recebi a ordem para pregar, então eu sou obrigado, porque o Senhor ordenou. Por isso que eu tenho que pregar a palavra, não por causa do dinheiro, mas por causa do Senhor, na qual eu sou mordomo. E assim ele termina no verso 18, veja. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Paulo finaliza sua fala de uma forma bem intensa. Por qual razão ele não queria receber? Primeiro, precisamos pensar que ele não está dando um modelo para todos os pregadores. Como já vimos, a remuneração seria um motivo pelo qual iriam questionar o seu ministério. Na verdade, ele está dizendo à igreja, é de graça. Eu recebi de graça esse favor. E o dinheiro não dirige o meu ministério, e de graça eu vou dar. Com isso, irmãos, ele está mais uma vez enfatizando que ele considera o seu chamado muito maior do que o dinheiro. E se esse chamado é uma graça, uma dádiva graciosa, por que ousaria depender do dinheiro para pregar? Por que ele motivaria o seu ministério com base no dinheiro, que ele receberia da igreja? Como ele disse, é um direito que eu tenho, mas não é isso que motiva. Qualquer pregador, caso não considere receber salário, está aberto a decidir sobre isso. Isso não o torna mais vocacionado ou menos vocacionado. Porque o que Paulo está querendo mostrar é que é a graça de Deus,
a graça da vocação, e por isso ele não cobra nada, e por isso ele prega de graça. Ou seja, não há outra motivação a não ser o seu chamado. Ele prega independente do que ele recebe. Por isso, a recompensa é dar de graça o que de graça foi recebido. Finalizando, ou seja, o chamado vai além do dinheiro. Não é o dinheiro que move os vocacionados, mas o chamado, a mordomia da pregação. Paulo, então, deixa claro à igreja: eu tenho um motivo genuíno para pregar o Evangelho e não querer de vocês dinheiro. O chamado para pregar é algo glorioso. E por isso, não é o dinheiro que motiva o meu ministério. Independente do dinheiro, continuarei a pregar, porque esta glória está sobre mim. E eu sou o mordomo e obedecerei ao meu Senhor no ministério da palavra. O que é que a gente pode aprender com isso? Mais uma vez, irmãos, Paulo não está anulando o salário daqueles que foram chamados para cuidar do rebanho. E com isso não está estabelecendo uma regra, né, para os pastores de nosso dia. Olha aí, pastor, o senhor não quer ser um homem fiel? Abra mão do seu salário, siga o exemplo de Paulo. Né? Paulo não está instruindo isso. Paulo está deixando claro que ele está fazendo uso de sua liberdade, e se ele receber esse salário, ele iria trazer muito mais transtornos ao Evangelho, pelo fato dele ser um apóstolo fora de tempo, e ele está abrindo mão do seu salário para preservar e para fazer com que o Evangelho não sofra danos. Então esse é um texto, né, específico, onde tem um problema pontual na igreja. Então Paulo não está tratando sobre isso. Lembrando, texto sem contexto é pretexto para heresia. Verso 14, quem prega a palavra segundo o Senhor Jesus Cristo, que viva do Evangelho. Então esse é o princípio geral. Agora qualquer um, ele tem direito de dizer: eu não quero receber salário. Eu conheço um pastor que tinha uma aposentadoria de 10 mil reais, tem, e ele pastoreava uma igreja onde ele não recebia salário. É um direito que assiste a ele. É um direito que assiste a ele. E ele pegou todo o dinheiro do seu salário, que seria o salário dele, e reverteu para a igreja, reformou a igreja, reestruturou, criou mais salões, né, para departamento infantil, construiu garagem para a igreja, deu uma nova estrutura à igreja. É um direito que assiste a ele. No entanto, o princípio Paulo estabelece que o trabalhador seja digno do seu salário, quem prega a palavra também viva do salário, né, o sustento, a igreja sustente. Mas alguns princípios estão aqui, que são os princípios que devemos atentar. Primeiro, a pregação da palavra, eu queria que vocês atentassem, irmãos, não é algo que alguém escolhe fazer. Pregar a palavra não é algo que alguém escolhe fazer. Novamente, volto a dizer, não significa que alguém não possa desejar. Nós estudamos aqui Timóteo e vimos Paulo dizer: aquele que almeja o episcopado, boa obra deseja. E Paulo diz que uma das características, né, é ser apto para ensinar. Então não é o desejo pecaminoso. No entanto, esse desejo ele tem que ser confirmado pelo Senhor da igreja. Não é simplesmente eu tenho o desejo. É Deus confirmar esse desejo. É Deus, nas circunstâncias, mover
sua vida a tal ponto que esse chamado, esse desejo, vai sendo confirmado pelo Senhor. Isso é muito importante. Não posso ter o desejo, mas isso não significa que eu sou pastor. Isso tem que ser algo divino também. Então, o que é que acontece, irmãos? Que hoje, vocação não é mais um chamado do Senhor. É simplesmente alguém que acorda num dia, que entende que nasceu para ser pastor, e ele agora vai viver a vida nessa condição, porque ele acha que é pastor, que ele é um pregador da palavra, mas ele não tem nenhuma característica dessa vocação. É alguém que tem dificuldades e que revelam que ele não foi vocacionado para isso. No entanto, ele continua entendendo que ele é um vocacionado. E ele vive nessa função. E muitas vezes ele vai para o pastorado porque ele já tentou um emprego em tal área, não conseguiu. Ele já tentou um trabalho em tal lugar. Ele já tentou fazer concurso e não passou. Aí nada deu certo na vida. Ele diz, pronto, é porque Deus está me chamando para ser pastor. Não. Paulo deixa claro que ele se tornou pregador porque foi vocacionado. Foi vocacionado. Entendam, irmãos, o nosso catecismo, ele, por exemplo, diz que só pode pregar a palavra aqueles que foram chamados e ordenados e aqueles que forem apresentando os dons do chamado. Então vamos lá. Temos um curso de pregação, né? Eu vou tentar trabalhar esse curso até o final de 2024. Algumas pessoas vão começar a pregar, certo? Nessa pregação, a partir das instruções, das orientações, eu vou observar se tem dons. Se tem dons, eles continuarão. Se não tiver, não continuarão. Porque eu não posso colocar alguém para pregar que Deus não chamou para pregar. Eu não posso ser mais sábio do que o meu Deus. Eu não posso ser mais sábio do que o meu Deus. Se ele não tem vocação para a pregação, ele não vai pregar. Ele não vai pregar. Porque o chamado para a pregação é o chamado solene de Deus e não exclusivamente um desejo do meu coração simplesmente. É um chamado do próprio Deus. E se Deus chama, Deus dará habilidades. Deus orientará o seu filho para que ele pregue o evangelho, para que ele seja um pregador. Por que isso é importante, irmãos? Porque o que tem de gente por aí nos púlpitos que não foram vocacionados? Quantas pessoas? Então veja, algumas igrejas evangélicas hoje elas têm uma prática, eu vim de uma assim, tem um dirigente do culto, aí ele do nada ele olha para um indivíduo na igreja e diz, fulano, venha pregar a palavra, venha dar um testemunho, né? Venha, mas como? Eles não foram chamados para isso. Eles não foram chamados para tal coisa. O ministério da palavra não é para todo mundo. O ministério da palavra é para aqueles que são vocacionados. No entanto, nós temos aí inúmeros que estão no púlpito e nunca foram vocacionados. Martin Lloyd Jones dizia que quando alguém chegava para ele e dizia assim, quero ser pastor, ele disse que ele fazia de tudo para o cara não ser. Ele colocava muitos empecilhos para que o cara não fosse para o ministério da palavra. E ele disse, se esse cara resistisse, se esse cara continuasse, era um sinal de que ele era vocacionado.
Ele fazia de tudo para que o cara não fosse. Hoje em dia, qual é a coisa mais comum? Pregar a palavra. Qual é a coisa mais normal? Pessoas não vocacionadas estarem assumindo os púlpitos. Não podemos correr esse risco. Veja, irmãos, por que nós, quando estamos doentes, procuramos os melhores médicos? Por que nós, quando queremos aprender sobre algo, entregamos a nossa inteligência a pessoas competentes em diversas áreas? Por que nós procuramos os mestres nas esferas dessa vida para aprendermos? Agora, por que no púlpito todo mundo, todo tipo de gente prega? Você entregaria sua cirurgia a um padeiro? Você entregaria a sua vida para ser curada por alguém que nunca estudou medicina? Então, por que o púlpito, um lugar tão solene, é entregue a todo mundo? Por quê? Por que muitas igrejas entregam seus púlpitos para pastoras? Por que em muitas igrejas mulheres de pastores pregam? Porque, veja, Deus não chamou as mulheres, mas muitas igrejas colocam as mulheres para pregar. Por quê? Por quê? É interessante isso. Mas pastor, ela, no caso de pastora, né? Ela fala coisas que nos abençoam. A pergunta é: como é que Deus usa alguém em rebeldia contra o Senhor, que assumiu um chamado que Deus não lhe deu? Como é que Deus usa essa rebelde, essa feminista, para abençoar o seu povo? Pelo contrário, pessoas não vocacionadas, quando sobem ao púlpito, é juízo de Deus. Sabiam disso? No Antigo Testamento, quando homens falsos pregadores assumiam a liderança do povo, era Deus levantando juízo. Quando mulheres lideravam o povo, era o juízo de Deus. Quando crianças reinavam o povo, era juízo de Deus. Púlpito não é lugar de não vocacionados. Pregar para o povo de Deus não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Por isso que no caso do presbítero, por exemplo, exige apto para ensinar. Diácono não se exige. Por quê? Porque diácono não vai ministrar a palavra ao povo de Deus, mas o presbítero vai. Mas o presbítero vai. Então devemos ter isso em mente, irmãos. Tem que ser vocacionado. E por isso precisamos observar alguns sinais também, irmãos, importantes. Ficou evidente que uma das coisas que Paulo deixa claro aqui, que o foco do ministério não é dinheiro. Paulo deixa claro, quem prega a palavra deve ser sustentado pela igreja, mas não pode conduzir o seu ministério com base nos valores que recebem. E aí a gente está vendo outro problema, porque tem muita gente que não é vocacionada nos púlpitos, porque tem muita gente que chega no pastorado, não é para pregar a palavra, é por causa dos salários. Para vocês terem ideias, irmãos, existe igreja presbiteriana por aí, que paga a pastor 30 mil reais. 30 mil reais. 30 mil reais. Belo salário, não é? É uma bela motivação, não é não? Para pregar o evangelho? Paulo diz, não, mas não é isso que motiva. Veja, eu não sou contra altos salários. Eu não sou contra, não posso ser. Eu conheço casos, eu estudei com pessoas que hoje são meus amigos,
de ministério, homens de Deus, que chegaram, conheço um mesmo, até hoje tenho um relacionamento com ele muito bom, de vez em quando a gente conversa via WhatsApp. Ele chegou numa igreja, o carro dele não era do ano, a igreja disse: quem é esse carro? É o seu? O senhor está pagando? Não estou pagando, já paguei, que tem pronto. Não, é mais seu, é da igreja agora. Vamos numa concessionária, compraram um carro novo para ele do ano, pegaram o dele, venderam, deram de entrada, ele não pagou nada, a igreja custeou o carro, deu o carro a ele, deu uma casa boa, encheu a casa toda de ar-condicionado. Estou falando isso, não é para cantando a igreja não, viu? Entendam. Lembra que Paulo disse, né? Não estou falando isso para depois de quebrar o 9º mandamento. Mas veja, qual o problema nisso? Isso não é louvável? Não é louvável. O cara está lá até hoje pregando a palavra, o cara está lá instruindo a igreja manda o cara sendo fiel ao Senhor, e a igreja não quer perder ele. Mas não é isso que motiva o ministério dele. Não é isso que está motivando o ministério dele. Não é isso que está conduzindo o púlpito dele. Irmãos, infelizmente, muitos fazem do ministério serviço público. Querem sempre mais. Por isso que em muitas igrejas se topa tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Eles não estão preocupados com a alma, eles estão preocupados em receber salário, é isso que importa. Dinheiro, 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 dinheiro. Então muita gente sobe do púlpito, não é porque ele quer ser fiel ao chamado, mas é porque ele está considerando o futuro. Então, irmãos, veja, quantas pessoas no dia de hoje, em alguns lugares, exceto Currais Novos, em alguns lugares, exceto Currais Novos, as igrejas estão se reunidas pela manhã, igrejas que procuram, né, com todas as dificuldades, guardar o dia do Senhor, aí estão agora nas igrejas, sentados, ouvindo pessoas que não estão preocupadas com as almas delas, mas estão preocupadas com o salário. Imagine quanta coisa não está sendo dita hoje pela manhã para enganar o povo por causa do dinheiro. É por isso, irmãos, que homens já abandonaram a verdade. Por isso que hoje não existe mais pregação fiel das Escrituras. Os homens têm medo de perder os membros, têm medo de atacar os pecados. Porque fulano, ele está vivendo em pecado, mas a família dele é grande. Se a gente falar do pecado dele, toda a família dele vai sair. Problema é deles. Problema é deles. Um homem é chamado não pelo dinheiro. O homem é chamado a pregar a palavra não por causa do salário. O que Paulo deixa claro é que a glória é da vocação. A glória é Deus chegar para um miserável como eu, como você, tirar da lama do pecado, da desgraça, do inferno. Você ia para o inferno, de cabeça para baixo, tomar banho de lago de fogo, para viver rangendo os dentes. Esse era o seu caminho. Você ia ser destruído eternamente. Aí a graça vai lá, lhe tira de graça. Olha para você, não vê nada que interessasse ao Senhor. É simplesmente o amor dele por você. Ele chama esse alguém, tira da lama, e ele tira da lama e o vocaciona para ser arauto. Paulo diz, tem glória maior do que essa? Tem estímulo maior do que esse? Tem estímulo maior do que esse? Responder a um chama. Irmãos, um pregador da palavra, ele está falando em nome do Senhor da igreja. Ele assume, irmãos, pensem num peso que o pregador carrega sobre os seus ombros. Entendam, por trás de mim não está somente uma cruz, mas está o Senhor que foi crucificado nela. Eu estou representando o Senhor da igreja. Eu estou representando o Senhor da igreja. Já imaginou isso?
Qual é o salário que paga? Qual é o salário que paga isso? Agora imagine, irmãos, por isso que Paulo disse, ai de mim se não pregar. Ai de mim. Porque Deus não permite que aqueles que Ele chamou não o representem. Eles não são motivados pelo dinheiro. A motivação é porque o Senhor deles vocacionou. E eles irão pregar. Eles têm que pregar. Veja, pesa sobre mim, pesa sobre o pregador, pesa sobre o vocacionado a responsabilidade de pregar, porque se ele não pregar, o juízo de Deus estará sobre ele. Eu não posso fazer outra coisa a não ser pregar o Evangelho. Eu não posso me levantar no domingo, estar diante de vocês e falar aquilo que o Senhor não me mandou falar, porque ai de mim. Imagine, irmãos, quantos púlpitos espalhados por aí não são instrumentos da ira de Deus. Homens que não foram vocacionados, que não estão pregando o Evangelho, imagine o juízo de Deus sobre a vida deles. Paulo escreve a Timóteo, orientando a Timóteo, e diz, conjuro-te, Timóteo, em nome daquele que há de julgar vivos e os mortos. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, presta atenção, tu vai prestar conta, então prega a palavra, prega em tempo e fora de tempo, prega a palavra, porque você vai prestar contas. Pessoas não vocacionadas não estão preocupadas com isso. Estão preocupadas com o salário. Estão preocupadas com outras coisas. Porque a glória deles está no salário. Paulo disse, não pode ser. Existe uma glória maior. Bom, irmãos, no dia que a motivação maior for, o dia que a motivação maior para pastorear vocês for o salário, vocês estão perdidos. Porque eu vou começar a negociar com vocês. Eu vou começar a atender às vontades de vocês. Pode ter certeza disso. No entanto, se prego a palavra, não por causa do salário, mas por causa da vocação que o Senhor me deu, vocês estão seguros. Porque eu irei incomodar vocês. Eu não deixarei vocês pecarem em paz. Eu vou incomodar vocês. Pode ter certeza disso. Não vai mudar não, olhe. Uma pessoa chegou para mim, não daqui, e disse assim, eu acho que no segundo mandato o senhor vai estar mais calmo. Eu digo, vai sonhando. Vai sonhando. Porque o Evangelho não muda, não é mandato que muda o Evangelho. Não é mandato que muda o conteúdo do Evangelho. E eu tenho que entender isso. Não posso mover o meu ministério por causa do dinheiro. Você não pode cair na lábia de pastores que são movidos a dinheiro, porque eles são falsos. Pastores, você conhece algum que é movido por dinheiro? É só você olhar para ele. Ele é conhecido pelo quê? Porque ele é um bom administrador financeiro, porque ele é um bom empreendedor,
porque ele é um bom advogado, porque ele é um bom psicólogo, porque ele é um bom político, ao mesmo instante que o púlpito dele é fraco, você está lidando com um impostor. Porque como pode alguém chamado por Deus ser conhecido por outras coisas, a não ser pelo púlpito? Como pode? Como pode? Mas Paulo tinha um exemplo maravilhoso. Porque Cristo abriu mão de sua glória para pregar o Evangelho. A glória era dele, ele abriu mão momentaneamente da sua glória para pregar o Evangelho. Para que homens pecadores pudessem encontrar a vida. E essa é a base de todo pregador. Cristo abriu mão da sua glória. Então, nenhum pregador pode mudar as suas pregações por causa dos dízimos. Nenhum pregador pode deixar de falar a verdade por causa do dinheiro. Nenhum pregador pode deixar de pregar o Evangelho porque precisa pagar as contas. Concluo. Os seminaristas que almejavam dinheiro, eles depois se tornaram exigentes. Não sei se vocês conhecem alguém. É impressionante, irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim. Quando a igreja faz o convite, é assim. Olha, eu quero casa de tal forma, tá? Vou dar um exemplo. Eu quero uma casa no centro de Currais Novos, ok? Eu quero 5 quartos na casa, com 2 garagens. Eu quero um carro. Outra coisa, plano de saúde. Tá certo? E eu não irei para a igreja de vocês por menos de tantos salários. Vocês conhecem alguém assim? Bom, não sei. Mas vocês têm dúvida que esse cara não é vocacionado? Vocês têm dúvida disso? Vocês ainda têm dúvida de que um homem desse não foi chamado para o Evangelho? Não foi chamado para pregar o Evangelho. E olha lá se ele for crente. Sabe por quê? Muitas igrejas hoje estão perdidas porque eles estão procurando os mercenários e não vocacionados. Que Deus ajude vocês. Proteja a igreja de Parque Dourado desse mal. Em nome de Cristo. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias sobre nós e nos sustenta no teu Evangelho. Para louvor do teu santo nome, ó Deus. Seja conosco. Em nome de Cristo. Amém.